Nosso entrevistado do podcast é o Dr. Guilherme Lucas, formado pela Universidade Federal do Rio Grande, no Rio Grande do Sul. Dr. Guilherme Lucas atualmente trabalha como médico no PSF da Zona Rural da cidade de Caeté, que fica na região metropolitana de Belo Horizonte. Atua também como nutrólogo nas cidades do interior de Minas e também faz endocrinologia. Qual a diferença que você percebeu entre o território na área urbana e na rural? Como você sente que o território influencia na sua abordagem com o paciente, como a parte de comunicação e tratamento? Percebe alguma diferença entre o território mais rural ou urbano? Teve algum contato com o território durante a graduação? Se sim, como esse contato inicial com a população impactou quanto ao exercício da profissão? Se não, como você imagina que a nossa experiência prévia com a população vai se refletir na nossa prática profissional? Você percebeu, na prática médica, a falta desse contato com o território? Vamos lá. As perguntas, elas meio que se interpõem em alguns aspectos. Então, vou tentar não ser muito prolixo, o que é difícil para mim. Bom, vou começar talvez pela pergunta número 3, ao invés de começar pela primeira. Acho que seria a primeira resposta mais importante para vocês, pensando em quem ainda está em formação. Aliás, nós estamos em formação diariamente, mas, enfim, de forma categórica, quem está na academia, né, ainda. Se eu tive algum contato com o território durante a graduação? Tive. A minha faculdade, ela mantinha desde o início o contato com a atenção primária. Então, desde o meu primeiro período da faculdade, eu tive contato com a atenção primária e um contato semanal, no mínimo, sabe? Quando não era várias vezes por semana, era pelo menos uma vez por semana. Definitivamente, isso é extremamente importante. Em diversos aspectos. Primeiro, para você criar vínculo com o seu ambiente de trabalho, seja ele qual for. Seja na atenção primária ou seja em outros ambientes de trabalho, é importante que você tenha um vínculo, uma familiaridade com o local onde você trabalha. Você tem que ter um certo, até afeto por aquilo, para você ter um cuidado melhor. E mais interesse em fazer mudanças, né? Esse impacto, esse contato que eu tive, impactou de formas diversas quem eu sou hoje, o profissional que eu sou hoje. Não é incomum eu lembrar do meu dia a dia de momentos de atendimentos que eu fiz durante a faculdade na atenção primária. Especialmente durante o internato de saúde coletiva, que é lá no final. Né? Na minha faculdade, esse internato de saúde coletiva era feito ou no quinto ano ou no sexto ano, dependia de qual rodízio a gente estava, né? A turma era dividida em alguns rodízios, todo mundo passava por todas as áreas, mas uns passavam no quinto, outros no sexto, enfim. Então, no meu caso, foi no sexto ano. Foi um fechamento com chave de ouro, assim, para mim, sabe? Ainda assim, não era algo que eu queria fazer. Eu pensei em atuar em diversas áreas quando eu formei, menos em medicina de família, que é a área que eu principalmente atuo hoje. Não é a única, mas é a que eu mais atuo atualmente. Então, esse contato na época da graduação, ele serviu para, primeiramente, né, desde o início, lá do primeiro ano, me mostrar que onde que a medicina começa. Ela começa na medicina de família, ela começa na clínica médica, ela começa na pediatria. Ela começa nas grandes áreas clínicas médicas, assim. E a medicina de família, ela engloba, né, querendo ou não, a pediatria, a clínica médica, porque é um lugar que a gente vai atender do recém-nascido ao doente idoso, doente terminal idoso, ou enfim. Então, ela abraça isso tudo. Então, a medicina, para mim, começa no geral, né? Não é à toa que, dentre as grandes áreas médicas, a clínica médica e a pediatria estão. Bom, esse contato inicial, ele moldou a forma como a gente leva o resto da graduação, porque ele te faz querer atender. Né? Isso aí que vocês estão fazendo, que é estar na medicina, na atenção primária, nesse momento, no primeiro semestre de curso, é importante porque ele vai te motivar a querer mudar aquela realidade todos os dias. Quanto mais conhecimento teórico você vai acumulando ao longo dos semestres e dos anos de faculdade, mais você vai querendo mudar a realidade de onde você trabalha e das pessoas para as quais você trabalha, porque no final das contas nós trabalhamos para a população, né? Seja no consultório particular ou no público.
A gente trabalha para a população, a gente trabalha para o povo, a gente lida com gente, né? Então a gente quer mudar a realidade daquelas pessoas com as quais a gente trabalha. E o contato com relação ao território, né? Voltando na raiz da pergunta, eu te falei que eu não sei não ser prolixo. Voltando na raiz da pergunta, o conhecer a minha área de atuação, a população que depende de mim burocraticamente, né? Fisicamente, aquele território é como se pertencesse a nós. A gente atua ali. Então, esse contato, esse saber que aquilo tudo ali depende de você, ele tem que te impactar de alguma forma. Ele tem que te motivar a trabalhar de forma positiva para aquelas pessoas. É... Então é isso. Então, assim, e é um impacto que vai ter permanente na sua vida, porque não é só na época da graduação. A época da graduação é o início das coisas, né? É tipo o plantar da semente. Quando você sai dali, que aquilo tudo vai fazer diferença e vai florescer, velho. É filosófico, mas é verdade. Bom, no território urbano, via de regra, as pessoas têm acesso às coisas. Para começar por aí. As pessoas têm acesso a médicos, tá? Da rede pública ou privada, elas têm acesso a outros profissionais de saúde, têm acesso à farmácia, têm acesso a supermercado, têm acesso a infraestrutura, saneamento básico, tudo isso, via de regra, né? Não necessariamente todos têm, mas via de regra sim. Então, e no território rural essa realidade não costuma acompanhar. Então, eu fiquei 2 anos na área urbana, agora eu estou completando 2 anos na área rural, vou completar em janeiro. Então, uma das diferenças gritantes que eu vejo, né, impacta diretamente o tratamento, é saber que tipo de acesso que o meu paciente tem, inclusive de deslocamento, tá? Se ele tem meio de transporte próprio, ou um vizinho para levar, ou um carro para alugar, um táxi para pagar, ou um ônibus. Alguma coisa que ele possa ir buscar por atendimento médico, depois que ele sair do meu consultório. Se ele precisar de um novo médico, ele vai conseguir. De noite que o posto não funciona, no final de semana, no feriado, ele vai conseguir chegar nesse médico? Porque se a resposta for não, muitas vezes a gente acaba sendo mais invasivo ou mais agressivo no tratamento para evitar que ele piore, ou para diminuir a chance dele ter que buscar por algum atendimento que ele não vai ter no meio rural, entendeu? Ou então pacientes que inicialmente você pediria para voltar no dia seguinte para você reavaliar, só que no meio rural muitas vezes você não pode fazer isso, porque eu atendo 3 postos diferentes, então cada dia eu estou em um basicamente, então às vezes eu tenho que mandar ele para um hospital, e sendo que inicialmente talvez eu não mandasse, se eu pudesse estar ali no dia seguinte para reavaliar. Então, essa territorialidade urbana e rural, ela impacta diretamente o tratamento do paciente. O paciente da área urbana, ele pode ser avisado de manhã que de tarde conseguir uma vaga de um médico ou de um exame para ele, porque ele vai. O da área rural não, porque ele não tem ônibus para sair da área rural. Tipo, só tem ônibus, exemplo, tá? Só tem ônibus meio-dia. Então, se você avisar para ele 11 da manhã que ele conseguiu, ele não consegue, porque ele está num sítio. E ele teria que deslocar até algum lugar que tem um ônibus para ele chegar. Não vai. Então, a gente não consegue dar a mesma assistência em termos de atendimento, de exames, de tratamento, muitas vezes, nesse sentido. Agora, outra coisa diferente de área urbana e rural. Na área urbana, os territórios eles são muito mais bem delimitados. O que pertence a cada equipe de estratégia de saúde da família. Na área rural, isso se mistura muito. Vou dar um exemplo meu. Um dos postos que eu atendo, como falei, eu atendo 3, atrás dele passa um córregozinho, uma nascente, assim, sabe? E atrás dessa nascente, ou seja, a 50, 60 metros do posto de saúde, do postinho, né, que o povo fala, que esse nome, inclusive, deveria ter caído em desuso há muito tempo, mas não vai cair nunca, na minha opinião. Então, atrás do postinho, 50 metros atrás do postinho, já pertence a outra cidade, e tem várias casas ali. Essas casas que estão a 60 metros do posto de saúde, do meu, não podem se consultar comigo. Porque eles pertencem literalmente a outra cidade. Essa nascente, ela faz a divisão territorial das cidades. Não é nem das áreas de um posto para o outro da mesma cidade. É de uma cidade para outra. E aí, esse pessoal, eles estão a vários, tipo assim, há muito longe, eu não sei quanto, tá? Mas eles estão muito longe do posto de saúde da cidade deles. E aí, na minha opinião,
isso poderia ser muito mais facilmente colocado, sabe, entre prefeituras e negociação de, tipo, olha, eu te pago tanto para você atender aquela minha população e tal, mas não acontece, a gente não vê isso na prática. A população ela, da área rural, ela tem mais dificuldade de acesso à saúde, sim, sabe? Ela não... Volta na questão do deslocamento que eu te falei, a área rural, ela é muito maior em extensão do que a urbana, porque a população ela não mora próxima uma da outra, fica todo mundo espalhadinho, sabe? Um sítio está aqui, daqui 2 quilômetros tem outro, e dá mais 500 metros tem outro, não é uma casa ao lado da outra. Então, muitas vezes, em termos de população, o tamanho é o mesmo, mas em termos de território, assim, extensão territorial não é. Minha equipe, por exemplo, a gente tem um carro todos os dias com a gente. Na verdade, é uma caminhonete 4x4, porque em épocas de chuva, se não for caminhonete, às vezes nem a caminhonete 4x4 chega em alguns locais, algumas casas que a população vive. Então, minha filha, as diferenças entre território de área urbana e rural são, assim, diversas. Falando em diferenças de território, mas que acabam envolvendo a população. O estilo de vida, obviamente, impacta diretamente na saúde, né? E eu observo, né, nesse meu tempo de prática, que não é muito extenso, mas já é algum, que as queixas assim, a essência das queixas não difere demais, mas a proporção que eu atendo, por exemplo, na cidade eu observava uma proporção maior de queixas psiquiátricas gerais, tá? Desde uma simples crise nervosa a quadros de transtorno afetivo bipolar mais graves, via com mais frequência do que eu vejo no meio rural. Em contrapartida, no meio rural, eu vejo que a população tem mais dificuldade de aceitar, principalmente homens, aceitar que precisam de cuidado, sabe, que precisam de atendimento de profissional da saúde, não falo só médico, não. Então, eles tendem a demorar mais para buscar ajuda, eles esperam estar mais doentes, sabe? E isso é cultural, aquela questão do homem não ser frágil, sabe? Da fragilidade masculina. Eu acho que é isso. É difícil afirmar, né? É uma coisa observacional apenas, mas é muito interessante. Eu tento fazer paralelos direto, assim, como é que era quando fazia parte da equipe de área urbana e como é que é hoje. Lembro muito da época da faculdade, sabe, assim, de professores falando as coisas, do meu último estágio em saúde coletiva, como que foi, das minhas últimas semanas com a minha preceptora, que era minha professora da época, sabe, ensinamentos, assim, são coisas que voltam o tempo todo. E eu tento adaptar aquelas coisas para a realidade daqui, porque o território impacta em tudo. E o território que eu aprendi foi um território lá do interior do Rio Grande do Sul, onde eu estudei. E hoje eu estou no interior de Minas, na região metropolitana, na verdade, mas é interior. E isso faz diferença. Então a gente tem que ser elástico e ao mesmo tempo um pouco plástico. A gente tem que pegar a realidade que a gente aprendeu e transformar, implantar em outra. É fantástico. É um aprendizado diário. O contato com o outro, aliado ao estudo do território em que ele está inserido, nos leva a entender o indivíduo, ainda que parcialmente, em suas subjetividades e necessidades possivelmente influenciadas pelo seu contexto de vida, compreendendo a saúde como uma soma de fatores. A partir disso, nos tornamos aptos a moldar nossas abordagens em relação àqueles que estão sob nossos cuidados. O desenvolvimento desse olhar mais crítico e empático durante a graduação será amadurecido a partir de nossas futuras experiências no trabalho, de modo que o contato prévio contribui para nos tornarmos profissionais mais completos, independente de nossa área de especialização, visto nos proporcionar um olhar teórico e prático em relação ao cuidado humano.